Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isso mesmo, trazendo até você a Palavra de Deus, o que o Senhor nos ensina, os fundamentos da nossa fé, a base onde se constrói a igreja cristã, no Brasil, no mundo, no tempo, no espaço. Sim, estamos vendo aqui dentro do credo apostólico, a nossa confissão de fé. Estamos indo ponto por ponto. E quando dizemos, eu creio na Santa Igreja Cristã, o que é a igreja? A comunidade dos salvos? O que é a igreja? Como ela vive? Como ela deve ser? No programa de hoje, conversaremos sobre este tema, sobre a ética cristã. A ética cristã não é igual do mundo inteiro? Não. A ética cristã é diferente. O mundo aceita certas coisas, prega certas coisas, faz certas coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. A ética cristã está totalmente baseada nas Escrituras. Vamos ver isso? Então deixe o seu coração aberto para Deus, pronto para ouvir a sua voz. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Bem, então nós vemos que a ética é exatamente esse padrão dentro da igreja, estabelecido pelo Senhor. Igreja, nós já vimos, são aqueles que foram tirados para fora. Saímos do mundo, não somos do mundo. Jesus disse, Pai, eu rogo que o Senhor os guarde. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Jesus afirmou que ele veio de cima, que ele não é daqui de baixo. Jesus afirmou que esse mundo não tem nada a ver com ele. E assim também é conosco, com os cristãos. Dentro da ética cristã, nós vamos ver que nós fomos chamados à santidade. O que é ser santo? Santo é separado. Santo não é misturado com as coisas, não. Santo é separado. A palavra de Deus nos diz que Deus é santo, santo, santo. Vamos ver aqui a santidade na igreja cristã? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, dos versículos 1 ao 3. Nós lemos assim. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Esta é a introdução, é o prólogo, é a saudação do apóstolo Paulo à igreja em Corinto. Corinto, uma cidade da Grécia. Corinto, uma cidade totalmente pagã e que vivia a realidade dos deuses gregos, os deuses da mitologia grega, greco-romana, porque naquela época Roma já dominava ali toda a Europa, toda aquela área também, a Ásia Menor chamada. A Roma estava, o Império Romano estava dominando todas essas nações. E Paulo escreve a sua carta à igreja de Corinto e ele diz, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo. Apóstolo significa enviado. E Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. A igreja de Deus. A igreja não tinha placa, não tinha nome, tinha a igreja de Deus, a igreja cristã, a igreja do Senhor, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Muitas pessoas querem ser humildes e dizer, eu sou um pecador.
ele tem de colocar mais um detalhezinho depois. Sou um pecador regenerado. E se nós somos pecadores regenerados, deixamos de ser pecadores. Regenerado significa nascido de novo. Sou uma nova criatura. Recebi uma página em branco para começar a escrever a minha vida a partir de agora. Não somos pecadores mais. Não vivemos mais no pecado. Não temos mais prazer no pecado. Estamos agora em uma nova vida. Uma vida que é santa, separada do mundo, separada das coisas do mundo. Infelizmente, hoje, quando nós ouvimos de certos escândalos na igreja, às vezes um pastor, às vezes a esposa de um pastor, às vezes um líder de louvor, às vezes uma pessoa que estava se projetando nas mensagens ou nos cânticos e que ela provoque, que ela peca trazendo escândalo. Muitas vezes pensamos, mas como assim? Ela estava tão bem, estava pregando e de repente aquele pecadão. É claro que o pecado não é assim. A pessoa não vem andando e fala, opa, escorreguei, adulterei. Não. Adultério leva tempo para até que a pessoa consiga fazer aquele ato. Ela vai abrir várias portas. Ela vai ter uma caminhada, uma jornada pela frente e ela pode parar essa caminhada a hora que ela quiser. Então, o pecado não é assim. E hoje, infelizmente, muitas vezes, as pessoas quando caem em pecados tão grandes, em escândalos tão graves, muitas vezes ela começou com o seu celular. Começou assistindo filmes, acessando certos sites e entrando em grupos cheios de pecados. Cheios de pecados. Ela vai alimentando o seu próprio coração com o pecado, com o erro. Então, quando ela comete, ou quando ela faz, ou quando se descobre, já está aquilo tão avançado. Santo é separado. O cristão, ele não vai assistir qualquer filme, ele não vai, qualquer episódio, ou qualquer site, ou qualquer grupo de redes sociais, ele não vai. Ele é santo, santo. A santidade do Senhor é exatamente isso, ser separado. Nós fomos chamados para ser santos. E Paulo, ele dá o próprio exemplo dele para a igreja. Olha o que ele diz em 1 Coríntios capítulo 4, versículos 16 e 17. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Paulo está dizendo, olha, uma admoestação para vocês, sejam meus imitadores. Pode olhar para a minha vida, olha como eu vivo, como eu faço, sede meus imitadores. Em outro texto ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo estava olhando para Jesus, Paulo estava seguindo Jesus. Paulo, ele só queria Jesus e a sua palavra. Paulo só queria o Espírito Santo guiando a sua vida. Então ele dizia, sede meus imitadores. Dentro da ética cristã, é exatamente isso. Você que está numa posição de liderança, é preciso ser exemplo para os outros. Exemplo de santidade, para que os outros possam imitar. Será que se toda a igreja no mundo inteiro fosse igual a você, seria uma igreja santa? Seria uma igreja avivada? Seria uma igreja pura? Seria uma igreja que prega? Seria uma igreja que adora? Seria uma igreja que glorifica o nome do Senhor no mundo, no trabalho, no dia a dia?
É importante pensarmos isso, que eu e você temos de ser exemplos. Temos de permitir que os outros vejam a nossa vida e possam seguir. A igreja, ela deve ser um modelo para o mundo. Vamos ver aqui em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 31 a 33. Vamos ver aqui que a igreja deve ser modelo. Olha o que diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Essa é a vontade do Senhor. Eu e você precisamos ter uma vida tão bonita, precisamos ter uma vida tão santa, que em todo momento, quer comamos, quer bebamos, o que fizermos, seja para a glória de Deus. Perguntas para você. Será que o crente, lá na praia, ele vai vestir igual todo mundo veste lá na praia? Será que o Senhor fica satisfeito de ver como tantas meninas, tantas mulheres, porque estão na praia, ali o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós não podemos seguir o modelo, a moda do mundo, porque o mundo jaz no maligno, como Jesus nos diz. Então você vai dizer, mas o crente então tem de ser careta, o crente tem de ser fora, o crente... Sim, a Escritura nos mostra que não somos deste mundo, não nos conformamos com este mundo. Este mundo quer colocar as pessoas dentro da sua forma, mas nós não somos deste mundo. A palavra nos diz que nós temos de ser modelo. O mundo tem de olhar para nós e dizer, olha, os crentes não fazem isso. Eu me lembro, quando meu pai vivia e pregava a palavra, meu pai partiu para o Senhor em 1964, ou seja, tem 60 anos atrás. O papai, ele dizia para os fregueses, para as pessoas que ele estava evangelizando, ele dizia assim, procura nos prostíbulos se você encontra um crente ali. Não tem. Crente não dá cheque sem fundo. Crente não está na cadeia. Papai falava assim, há 60 anos atrás. Porque quem era crente de verdade. Vivia como um cristão mesmo. Será que hoje, se meu pai vivesse hoje, será que podemos dizer isso? Quantas pessoas estão achando que podem estar no pecado e vir para a igreja cantar, louvar e dar o dízimo e acham que estão bem. Não é assim. A igreja é santa. A igreja é feita de homens e mulheres que foram chamados por Deus, lavados no sangue do Cordeiro. Esse preço é alto demais pelos nossos pecados. Não é para vivermos e continuarmos no pecado. Você quer ver como a mentira era tratada na igreja? E não pense que seja diferente hoje. Vamos ver o texto aqui, em Atos capítulo 5, de 7 a 11. Nós vamos ver aqui como a mentira foi tratada na igreja primitiva. Diz o texto assim, quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão.
No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Bem, este capítulo 5 do livro de Atos nos mostra como o Espírito Santo ali estava tratando ou lidando com o pecado. A mentira. Qual foi a mentira de Ananias e Safira, esse casal aqui que morreu por causa da mentira? Foi o seguinte: as pessoas vendiam suas casas ou vendiam um terreno, um lote, um sítio e traziam dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos, para que aquele dinheiro pudesse ser distribuído entre os irmãos que estavam em necessidade. Então, aquilo percorreu toda a igreja, todos estavam fazendo algo semelhante, e Ananias e Safira tinham uma terra, tinham um imóvel, venderam, mas o marido disse para a esposa: olha, nós não vamos dar o dinheiro todo, não precisa, né? Nós vamos ficar com uma parte e vamos dar a outra parte, mas nós vamos falar que vendemos por tanto. Então, nós vamos falar que o preço total é esse que a gente está entregando. Combinado? Combinado. E foram para a igreja. O marido foi, talvez com envelope, foi levando aquele saquetel de moedas ou de dinheiro, foi levando e trouxe todo feliz, colocou aos pés do apóstolo Pedro. Pedro olhou para ele e disse: Ananias, por quanto você vendeu a sua terra? E ele falou o dinheiro que ali estava, portanto. E Pedro disse: por que Satanás encheu seu coração para você mentir para Deus? Você está mentindo, não é para nós, é para o Espírito Santo. Não tem jeito de mentir para Deus. E ó, Ananias, infelizmente, você não foi aprovado, em outras palavras. Quando Pedro disse para ele: você mentiu a Deus, ele caiu morto ali diante de Pedro. Expirou na hora, morte súbita. E os moços vieram, levaram seu corpo. E o texto que eu li 3 horas depois, vem a esposa, Safira. E Pedro pergunta para ela: por quanto vocês venderam aquela terra? Foi por tanto? E ela disse: sim, foi por tanto. Pedro falou: olha, os pés dos jovens que levaram o corpo de seu marido vão te levar também. Na mesma hora ela caiu morta. Talvez você diga: ah, mas isso é muito cruel. Bem, a mentira é filha do diabo. A mentira, as pessoas acham que estão enganando. Hoje, as pessoas acham que estão enganando o pastor, enganando a Deus, enganando, querendo viver no pecado, querendo fazer as coisas do mundo e achando que está tudo bem. Não está tudo bem. A ética cristã, o projeto de Deus para a igreja é de santidade. A mentira é filha do diabo. A mentira não é aceita por Deus. Então, esse casal morreu, caiu morto ali. Será que hoje Deus trataria assim as pessoas? Será que continuaria morrendo gente na igreja, cristão dentro da igreja, por mentir, por pecar, por fazer as coisas erradas? Vamos ver. Abra a palavra de Deus aí em 1 Coríntios capítulo 11, versos 26 a 32. Bem, nós vamos ler sobre a igreja discernindo o corpo de Cristo. Como que a igreja tem de entender quem ela é, quem é Jesus, quem somos nós em Jesus. Olha o que acontece até hoje. Diz assim o texto: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão
ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Que texto forte, hein? É o texto que nos fala da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo diz que quando nós tomamos do pão e tomamos do vinho na ceia, aquele simbolismo, o pão simboliza o corpo de Cristo, o vinho, o seu sangue. Na ceia, nós compreendemos que nós somos o corpo de Cristo, que nós somos parte uns dos outros, que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós pertencemos a Ele. Não somos mais de nós mesmos. E Paulo diz que nós não podemos comer o pão e tomar do cálice sem discernir o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é santo. O Senhor é santo, santo, santo. Tanto o corpo de Cristo é o próprio corpo dele, que foi morto ali na cruz, como também há um simbolismo da igreja como o corpo de Cristo. Cada um de nós fazendo parte deste corpo, como as mãos, como a boca, como o ouvido, como os pés, fazendo parte deste corpo. E o corpo do Senhor é santo. E aqui Paulo diz que quem não discerne o corpo de Cristo, come e bebe condenação para si mesmo. E ele fala, por isso, na igreja, tem muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Esse dormem aqui está falando da morte física. Paulo está dizendo que pessoas que estão em pecado na igreja, pessoas que estão trazendo divisão na igreja, fofoca, pessoas que estão falando mal uns dos outros, pessoas que não têm o coração aberto para amar, para servir, para ser bênção, pessoas que não estão discernindo o corpo de Cristo, elas trazem juízo sobre si. Paulo diz que por causa disso havia muitos fracos, doentes e alguns que morreram. Deus continua fazendo isso, a mesma coisa que aconteceu com Ananias e Safira? Sim, continua. Quando entramos no caminho estreito, quando entramos no caminho da santidade, quando nos tornamos cristãos, somos santos. Precisamos ser santos, separados do mundo, pertencendo ao Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, tenha um coração contrito e busque ser santo. Ore comigo dizendo assim: Pai, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, Senhor, perdoa-me, Senhor, santifica-me, Senhor. Não fique um só pecado em meu coração. Eu quero estar puro diante de Ti. Reconheço as minhas falhas, reconheço os meus erros no lar, na família, na igreja. Perdoa-me. Eu quero andar na Tua presença. Quero fazer a Tua vontade. Quero glorificar o Teu nome. Dá-me a Tua graça, Teu perdão. E dá-me, Senhor, a alegria de andar em santidade na Tua presença, de fazer o Teu querer e alegrar o Teu coração. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Ande em santidade. Toda noite, antes de deitar, lave seu coração,
no sangue de Jesus. Mantenha seus lábios limpos, seus olhos, seus ouvidos, sua mente, seu coração. Ande com pureza diante do nosso Deus. Amém? E até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá!